Este é aquele tipo de filmes. Se eu tenho gravado este vídeo logo a seguir a sair do cinema, a minha opinião era um bocadinho ou bastante diferente. Mas se queres confirmar o que é que se passou, segue até ao final. Olá, meu canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e hoje é dia de react ao filme do Quarteto Fantástico, o novo filme que saiu agora em 2025, estreando Pedro Pascal e por aí fora. Venho aqui fazer o react ao nosso amigo PH Santos, um canal também fortíssimo de reviews a filmes e séries e por aí fora. Aconselho bastante a seguires este canal e te inscreveres. Vamos então ver qual é a opinião de PH Santos em relação ao novo filme do Quarteto Fantástico. Esse Quarteto Fantástico de 2025 é um festival interminável de promessas, assim, sabe, na volta a gente compra, que as mães dizem? Já começa bem, já começa a bater. É mais ou menos isso. O filme ele parece muito mais preocupado em sugerir que um dia poderá ser alguma coisa gigante, que os seus elementos... Exato, este filme supostamente teria alguma ligação com o filme dos Thunderbolts, até porque aparece na cena pós-crédito exatamente dos Thunderbolts, ou os Novos Vingadores, ou que acho uma aberração, tendo em conta aquilo que eu conheço e quem lê os cómics conhece dos Novos Vingadores. Quiseram fazer aqui uma ponte com os Thunderbolts só para, se calhar, trazer assim mais galvanização e mais gente ao público, e acho que correu exatamente o contrário. Acho que as pessoas ainda se afastaram mais. E apesar dessa cena pós-créditos nos Thunderbolts, não há aqui uma correlação exata. Aliás, dá para mais ou menos ter uma ideia. Eu fiquei com a ideia que aquela cena que eles veem no pós-crédito Thunderbolts, eles estão a captar, se calhar, ali uma interferência da viagem à nave do Galactus aqui feita neste filme. Penso eu, mas se tiveres uma ideia diferente, deixa aqui nos comentários. Foi a ideia com que eu fiquei. Ali apresentado, isso aqui, um dia você vai ser gigante, sabe? E de fato, né, quem sabe quando a Marvel revisitar o grupo e fingir que todas as lacunas deixadas aqui faziam parte de um grande plano, quem sabe isso venha a se confirmar. Por enquanto, apesar de alguns elementos bem bacanas mesmo, os problemas lembram e muito os mesmos problemas do filme de 2005. Pela esta introdução já percebi que o PH Santos não achou muita piada ao filme. Eu quando estava a ver o filme, eu vim com uma sensação bastante positiva do filme e ela, curiosamente, foi-se um bocadinho deteriorando conforme eu fui pensando nele e pensando e repensando. Por vezes acontece, às vezes há filmes que melhoram, mas a maior parte das vezes eles pioram, que foi o caso deste. Em relação ao 2005, eu até gostei bastante dos 2005, talvez porque vi-os na altura e era bastante mais novo e tinha um senso crítico muito menos apurado. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, apresenta a primeira família da Marvel enfrentando uma ameaça cósmica depois de já terem resolvido assim diversos problemas que assolaram a Terra. Eles são celebridades e só eles aparentemente existem nesse universo enquanto super-heróis. Eles saltaram logo de início. Isto no fundo parece que se está um bocado a passar com tudo o que é filme de super-heróis. Já com o Super-Homem aconteceu a mesma coisa, saltaram a origem, todo esse processo. Eu no Quarteto não sei se justifica tanto. Se calhar, não sei, se calhar houve tantos filmes de Quarteto quase que houve de Super-Homem, mas o Super-Homem teve mais séries, mais animações e se calhar todas elas explicaram e maçaram um bocado o espectador. De qualquer das formas, isto é sempre também audiência rotativa, como se costuma dizer, e poderia sempre haver espaço para uma abordagem da origem, até um bocadinho mais resumida, como eu falei no filme até do Super-Homem, que seria interessante de revisitar. Aqui, eles fizeram o mesmo, apesar do Quarteto não ter assim tantos filmes, nem séries, nem animações, não tem nada. Muita pouca coisa tem apenas aqueles filmes, 3 filmes, se não me engano. Houve um que até foi ainda mais antigo, que foi criado e que acabou por não ser lançado. Eu não sei se aqui se justifica tanto terem encurtado a origem, principalmente porque no início vemos ali 3, 4, 5 combates com vilões clássicos. Eu gostaria de ter visto a batalha de todos eles. Se calhar daria um filme para cada um, que fosse. Mas parece que a Marvel, o MCU, está aqui cheio de pressa para colocar o Quarteto Fantástico na posição em que eles querem que o Quarteto esteja. Para mim isso é um problema. Eu acho que tem que haver uma preocupação sempre. E disse a mesma coisa exatamente ao filme do Super-Homem. A preocupação é com aquele filme. Depois vem o universo. Primeiro aquele filme. E é infelizmente o que está a acontecer com todos os filmes. Estão a estragar os filmes todos com isto da interligação e que a preparação dos próximos. Já não se curte o momento, já não se curte aquele filme. Agora é curtir a ideia do próximo filme. Acho pavoroso, acho terrível, acho que não se faz. Digamos assim. O filme é dirigido por Matt Shakman, conhecido por seu trabalho em séries como WandaVision e Monarch, a série do Godzilla, que assim, eu acho... WandaVision vi, faço aqui uma apreciação muito rápida. WandaVision vi e gostei, inclusive da batalha final, interessante. Ali umas situações um bocado arrastadas, alguns episódios que não me dizem tanto, aquela estética nova e maneira de contar diferente do início, em que estamos a ver um sitcom e cada episódio um ano diferente. É interessante o conceito, mas é verdade que é um bocadinho aborrecido, compartilho dessa opinião, mas foi agradável, foi para mim das melhores séries. Aliás, na altura eu ainda havia séries da Marvel, depois deixei de ver, a partir de terceiro ou quarto episódio deixei o último, porque não dá, aborta completamente, aborta. WandaVision ok, Monarch não ouvi falar muito bem também, e aqui está mais uma opinião que também não é muito favorável. Muito fraca, e o elenco é forte, tá? Tem o queridinho do momento, o Pedro Pascal.
Queridinho? Será? Queridinho talvez lá nos meandros de Hollywood, porque acho que há uma clara saturação do personagem. Sim, porque o Pedro Pascal faz sempre o mesmo personagem neste momento. Aliás, uma das críticas que eu tenho tido até em relação a outros filmes, é que já não há preocupação do ator, e isto é culpa das produtoras que não exigem aos atores, como se exigia anteriormente, que é ter o shape, não é? Estar com o cabedal, com o búzio ali no máximo para fazer um filme de super-heróis, não é? Nós vimos agora também o novo Capitão, Sam Wilson, que é aquele shape normal, está com o corpo do meu tio Anastácio, e agora também Thunderbolts, o Bucky, está tudo com corpos perfeitamente normais. Já não há preocupação de trabalhar os corpos para encarnar bem os personagens super-heróis, não é? E aqui o Pedro Pascal é a mesma coisa, aquele bigode não sai nem por nada, não é? Aquilo saiu em Wonder Woman 84, o segundo filme da Mulher Maravilha. Ele ali tirou o bigode, não sei o que é que se passou, mas aquilo deve ter sido tão traumático para ele, não sei se apanhou ali umas correntes de ar no bigode, no lábio, nunca mais tirou o bigode, e aqui continua a mesma coisa, ou seja, a caracterização foi para o saco completamente. Já ninguém quer saber de caracterização. Vá lá, a Sue Storm está loura, vá lá, não está com o cabelo ruivo, ou sei lá o quê, porque isto está a acontecer aqui uma despreocupação com a caracterização que, sinceramente, me preocupa bastante. E além disso, o Pedro Pascal está neste momento com 3 ou 4 filmes em catálogo e estão todos a ser uns flops. Por isso, queridinho, não estou a ver. Tem a Vanessa Kirby, tem o Joseph Quinn, tem o Ibn Mos Bashrak de The Bear, maravilhoso. E o filme é o início da fase 6 do universo cinematográfico da Marvel. O início bem tímido, já adianto. Estética apurada é o mínimo que se espera de um filme. Sim, este filme não se percebe se é uma estreia, se isto é um... Não se nota transição aqui. Obviamente nota-se que este filme pode ser realocado numa posição de ser um filme mais isolado que os demais, porque não está se calhar tão interligado, porque não faz assim tantas referências, ou praticamente nenhuma referência a nenhum outro filme. Sabemos que ele está interligado pelas notícias que vêm a falar dos que todos eles, o Quarteto Fantástico vai integrar Doomsday, ou por aí fora, e também pelo filme anterior, não? O Thunderbolts, que tem uma cena pós-crédito com eles. De resto, é um filme até bastante isolado, não parece ponto de partida de nada, parece um filme realmente um bocado tímido. Com tanto dinheiro, tanta pompa, e vindo de um estúdio com renome, com um público consolidado. Então, arriscar na estética é o mínimo que eu espero aqui, tá? A questão é que, apesar de achar bonito, muito bonito, e gostar bastante do retrofuturismo que o filme apresenta, eu tenho uma certa dúvida se essa escolha vem pra dialogar com algum tema específico, ou se tá ali apenas por estar, apenas pra referenciar o fato do quarteto ter sido criado lá na década de 60, esse negócio todo. Eu penso que esta mudança de estética, para já foi para dar um ar novo, exatamente para dar um ar novo. E depois foi sim, acho que é a segunda opção, foi mais para ligar a esses anos de origem, Jack Kirby, por aí fora. Eu acho que é para dialogar com os anos de criação, sim. Eu não tenho certeza, mas se tivesse que apostar, diria que é a segunda opção. Porque o universo do filme ele funciona mais como um pano de fundo muito, muito pouco conectado com o que está na frente. É um cenário meio etéreo, meio intangível, que permite que o quarteto não é muito longo, e como não é muito longo, ele tem que tratar dos seus assuntos com alguma brevidade. E esse é um dos problemas deste filme, é que ele tenta colocar, apesar de ser um filme bastante enxuto e com uma trama até bastante rasa, até bastante simples, não é? Basicamente o quarteto acontece, não é? O quarteto acontece, tem lidado com todas as preocupações até então, que é esse resumo daquelas batalhas todas do início, e de repente chega então uma entidade cósmica que diz que está para chegar o seu amo, e que ele é o devorador de mundos e que o planeta está marcado para ser papado. E então sente-se aqui uma certa urgência do Quarteto Fantástico e tentar resolver esta situação, e depois descobre-se que a moeda de troca para salvar o planeta é a entrega do seu filho, que está por nascer. Pronto, e então isto é muito linear, não é? Muito simples. E depois é, obviamente, a tentativa do quarteto do melhor dos dois mundos. Nem ficar sem planeta, nem ficar sem o filho. Esteja e não esteja na Marvel ao mesmo tempo. É uma redoma, sabe? É como se tivesse colocado o filme num globinho de neve e tiraram aqui, ó, deslocaram ele. Este é um filme que funcionaria até de forma isolada. Já saberíamos, esta tal ligação que eu falei com os próximos filmes, mas tem ali num pós-créditos, não é? Tem aí a maior ligação de todas com o universo cinematográfico da Marvel. Aqui um pouco pro lado. O mundo em si, ele não tem a densidade que essa urgência traz. A urgência aparece, eu vou destruir tudo isso aqui. Mas a gente tá tão pouco apegado àquilo, será que eu tenho que me importar mesmo com essa destruição? Pronto, e aqui tem vou aproveitar aqui esta dicasinha para entrar já a pé juntos. Eu fiz aqui um retrato mais ou menos do plot do filme, vou já aqui abordar 2, 3 coisas que para mim não fazem sentido. Uma delas, Sue está grávida e eles decidem, depois de saber então que existe uma entidade que quer papar o planeta, eles decidem ir os 4 visitar essa entidade para perceber o que é que ela quer ou não quer e perceber qual é o grau de perigo e tentar negociar, possivelmente, o que é que se pode fazer em relação àquela situação. Medir também um bocadinho as capacidades do adversário, tudo isso, estudá-lo, por aí fora, não é? Não tem qualquer lógica, e por muito queiram defender, não tem qualquer lógica estarem a enviar uma mulher grávida nesta situação. Mas ela está com X meses de gestação, com 2 meses. Amigos,
Mas algum de vocês levaria a vossa mulher grávida para uma viagem espacial para encontrar uma entidade que tem a capacidade, a suposta capacidade de aglutinar um planeta inteiro? E isto vai ser importante, isto que eu estou aqui a fazer ênfase do planeta inteiro. Um planeta, não é? Não tem muita mas não sei o quê, mas ela é mais forte. Obviamente a coisa não é força física. Ele, ao contrário de outros super-heróis da Marvel, não é do top 10, se calhar, mais fortes, por isso, ok, não será o mais forte do grupo. O Reed Richards é a inteligência, mas olha que o Johnny Storm, com o poder dele de supernova, não é também brincadeira. Aquele poder supernova já fez estragos valentes. Poderá ser a sua, não estou a dizer que não seja, mas não é uma disparidade, não vamos colocá-la num patamar de Deus ou de poder cósmico, nada disso, nada que se pareça. Isso é um bocado abordado neste filme, para mim, pessimamente, mas não quero estar já a dar spoiler daquilo que eu tenho para dizer mais à frente. Mas é assim, não tem qualquer lógica levá-la na viagem, e até mesmo a nível estratégico também não tem qualquer, mas ela é mais forte. Está bem, independentemente de ela ser a mais forte, além desta situação de fragilidade que ela tem, obviamente, convém, se aquilo corre mal, convém que ficasse alguém na retaguarda para dar continuidade ao projeto, seja ele qual for, não é? O que é que vamos fazer a seguir? Estás a meter todos lá, se todos fossem a mexer, se fossem todos de velas, morressem todos, não ficaria ninguém para salvaguardar o planeta, não é? Por isso, estrategicamente também não tem lógica. Não tem lógica levar uma grávida, não tem lógica estrategicamente. E depois, um segundo problema nessa situação, obviamente eu sei porque é que ela foi. Ela foi porque isto é o Quarteto Fantástico e tu tens que apresentar os 4 nas missões. É o que faz sentido. Quiseste meter narrativamente a situação dela estar grávida, agora tens que sujeitar a ela. Ok, tudo bem. E depois também porque se ela não fosse, o Galactus não teria descoberto, entre parênteses, aquela criança na barriga e não teria disputado tudo o que aconteceu. Ou seja, o filme precisava que aquilo acontecesse e arranjou a desculpa perfeita para isso acontecer. Mas outra situação que não tem lógica nenhuma, vai começar a ser quase um slogan meu, é: o quarteto não tinha hipótese de ter saído daquela nave. Então estão dentro da nave do inimigo. O Galactus, com os poderes que ele já demonstra ter neste filme, sim, porque ele criou um ser cósmico capaz de sozinho derrotar o Quarteto Fantástico, como foi visto até com alguma facilidade através desta nova surfista prateada, Shalabal, que isto é outro tema que já lá vamos. Vimos que só ela sozinha consegue vencer o quarteto, né? Com alguma facilidade até. Galactus há de ser, isto só com uma fagulha do poder de Galactus. Logo, Galactus, e acho que nem é preciso explicar a capacidade do Galactus. Mesmo neste filme está estabelecido que ele consome planetas inteiros. Nós conseguimos ter uma ideia, mais ou menos, não é? Obviamente não sabemos os pormenores, nenhum deles, não estamos aqui a querer agora ciência aqui, mas, é uma ordem de grandeza surreal, não é? Consumir um planeta há de gerar uma energia imensurável. Por isso ele gasta uma fagulha de poder para criar um ser que sozinho derrota o quarteto. Aquela nave não é a nave que comanda o Galactus, é o Galactus que comanda a nave. Ninguém ali teria hipótese de sair daquela nave. É o clássico filme deste género, que é tipo, eles vão tentar sair, tranca-se as portas. Ainda agora, no filme dos Thunderbolts, eles conseguiram reunir todos os personagens dentro de uma determinada sala, e quando eles começaram a tentar perceber o que é que estava a passar ali e que começaram a querer obter respostas e querer sair daquela sala, o que é que aconteceu? O clássico, trancou-se as portas, não é? A nave é só uma extensão dos poderes de Galactus, não é? E porque também Galactus fica mais fixe, o personagem fica mais fixe se tiver uma nave, não é? Com ele, não é? Não é só ele a boiar no espaço, não é? Não fica tão interessante. Por isso, nem havia lógica. Eu sei que a cena até é interessante, é uma cena de ação interessante, mas eles não tinham como sair daquela nave se Galactus não quisesse que eles saíssem daquela nave. Não há a mínima dúvida em relação a isso. Estes são já 2 defeitos, para mim, grandíssimos neste filme. Entendeu? E isso faz com que até a cena final, supostamente grandiosa, em escala, né? Então. É exatamente esta situação, é a tal situação que eles se apresentam perante Galactus e a coisa não corre bem, eles não tinham como sair dali, desculpa, não tinham como sair dali. Ela parece até um pouco diminuída pela própria falta de substância desse mundo aí. Porque como a gente tá apresentado ali ao mundo novo, e de fato eles não desenrolaram esse novo mundo, né? Eu me preocupo se eu tô interessado, se eu tô realmente sentindo algum pesar aí do Galactus. É engraçado que o filme é pequeno, não é um filme grande, tem menos de 2 horas, tem até um plot sensivelmente simples, faltou mostrar muita coisa, todas as situações que eles resumiram eu gostava de ter visto, e seria interessante para nos apegarmos mais aos personagens, obviamente, e mesmo assim sinto que o filme, nas transições de cenas, não é? Nas mudanças das dinâmicas do filme, é um bocado arrastado e um bocado aborrecido, vou ser sincero. Até à situação deles irem para a nave do Galactus, eu senti o filme um bocadinho aborrecido. Ele, a partir dali, com o sentido de urgência, tu ficas um bocadinho a tentar perceber como é que eles vão sair dali, eles começam a estabelecer uns planos, e tu ficas um bocadinho mais envolvido naquilo. Mas é engraçado como é que é quase uma antítese. O filme, por um lado, falta contar mais coisas, mas por outro lado, parece que contou coisas que se calhar podiam ser resumidas. Acho que é assim. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Engolir esse planeta, assim, pra mim tanto faz. A estética, repito, é legal. O retrofuturismo...
Sim, eu acho muito fixe. Este é o grande elogio para mim do filme, é a estética. Repito também, remete à década de 60, a origem do quarteto, lembra muito os Jetsons, muito legal isso, inclusive. Traz referências visuais bacaníssimas, assim, enche em termos de design de produção, lindo, coisa linda, mas também não passa muito disso. Mas esse não é o grande problema. O grande problema que eu penso é Eu não desgosto dos designs. Ao contrário do que eu me queixei num filme do Super-Homem, que eu achei os figurinos horríveis, aqui a proposta é uma proposta retrofuturista, por isso aqui já não me incomoda de eles serem assim meio pouco estilizados, por assim dizer. que é o roteiro. E é aqui que eu comparo esse filme muito com o filme de... Eu tenho um carinho por este filme, é verdade. E o do segundo, porque eu sei que o Galactus do segundo é uma nuvem, ok, tudo bem. Mas gosto imenso daquele surfista. Ali também ele mostra realmente o quão poderoso é, e o surfista é um personagem poderoso, poderosíssimo, dos mais poderosos, tirando depois estas entidades, Galactus e por aí fora. É poderosíssimo. 2005, que é um certo espaçamento de grandes acontecimentos, um certo espaçamento das ideias, né, dos marcos da narrativa. Boa parte da estrutura existe muito para sustentar o embate final, como se ele já tivesse sido pensado antes de qualquer coisa no filme, e tudo que acontece até lá vem como uma sequência de desculpas para ganhar tempo e preencher os elementos que a gente verá. Só que assim, Eu acho que isto é um bocadinho aquilo, claro que obviamente de forma muito mais polida, né? Eu acho que isto que ele está a dizer é mais ou menos aquilo que eu estava a querer dizer, ou seja, o filme tem realmente ali o plot deles, ou os mini plots, tem ali 2, 3 batidas que ele quer atingir e depois vai tentando preencher, fica mais focado só em preencher do que em tornar cada uma das cenas envolventes e carismáticas, e é a tal situação que eu acho que tornou o filme em certos momentos um bocadinho aborrecido. se esse final fosse acachapante, tudo isso faria sentido. Mas não é. É Eu não queria já falar do final. Mas não é acachapante, não. uma luta, É destruidor. não vou Não no bom sentido. Quer dizer, também não há destruidor com bom sentido. vou dizer genérica, mas muito parecida com tantas outras que a gente já viu nesse universo da Marvel. O roteiro ele vai todo o tempo empilhando desvios, criando alguns atalhos, trazendo soluções simples, especialmente para um gênio como o Reed Richards, né? E vai... Eu não sei se... Eu se calhar vou já abordar esta situação. Ele já tocou aqui no Reed Richards e na sua suposta inteligência ou falta dela. Eu vou já aqui abordar então o personagem, o que é que eu achei dele. Eu achei o Reed... Eu se calhar vou ter que assumir o Reed como o pior personagem deste filme. E não é porque eu esteja com alguma birra com o Pedro Pascal, apesar de eu começar a ter alguma birra com ele, exatamente por aquilo que eu já falei. Ele está em tudo. Nota-se que ele está cansado, porque ele é bom ator. Eu fiquei super impressionado com ele e super agradado com a sua prestação em Game of Thrones. Aquele personagem, acho que era o Viper o nome dele, achei um personagem fabuloso. Acho que gostei imenso. Chocou-me a forma como é que ele foi morto e tudo. Lembra-se através daquela batalha com o Montanha. A gente pensa que aquilo vai numa direção e aquilo acaba por se tornar uma coisa diferente. Mas ele nota-se, neste filme ele está cansado, está esgotado, está xoxo, está morno, está todo encolhido. Coisa. Está sempre com chorão, está sempre encolhiducho. Coisa. Isto não é. Olha, é o Reed do MCU. Isto não é o Reed dos cómics, nem a lore não mostra o Reed desta maneira. É um homem até mais frio, pouco emocional. Até é uma das queixas que assumo muitas vezes tem nas histórias, é que ele é bastante desligado, porque está sempre agarrado à ciência e à lógica das coisas e em descobrir uma cura para o Ben, coisa que não houve aqui esse dilema, porque lá está, o filme quer explorar outras coisas e não tem tempo para explorar os dramas internos de cada um, tirando este drama, mais nenhum é explorado, o drama do Galactus vir buscar o filho deles ou então destruir o planeta. E o Reed está completamente apagado. Não sei se eles tentam fazer aqui um contraponto com a Sue, que é uma personagem muito mais forte neste filme. Ele está completamente xoxo. E depois, realmente, a inteligência dele é muito posta em causa por 2 motivos. Um deles, aquilo que eu já mencionei, dele ter aceito que a mulher grávida fosse para lá, deixando ninguém na retaguarda para resolver seja o que fosse. Ou seja, eles vão para lá, se patinassem todos, acabou-se. Nós já tínhamos de estar à espera que o Galactus viesse e acabasse com isto. Já não havia plano B. Claramente, não é o homem mais inteligente do mundo. Segunda situação, quando eles vêm de lá inexplicavelmente, não é? Como eu já mencionei, não tinham como sair da nave do Galactus, mas saindo de lá e voltando para a Terra, o homem mais inteligente do mundo nunca na vida poderia mencionar para o mundo inteiro que a salvação do planeta era a entrega do filho deles, não é? Porque ele saberia a comoção que iria se passar no planeta inteiro tendo essa notícia. O mundo inteiro ia, entre parentes, querer obrigar o quarteto a entregar o seu filho. Estamos aqui a trocar uma vida por não sei quantos bilhões de vidas do planeta inteiro. Não sei quantos bilhões tem este planeta, mas imaginando que seja uma réplica do nosso, não é? Ou seja, isto na visão do mundo, porque eu não estou por aqui a visão do pai, obviamente, em causa, como se fosse do marido, como se fosse da mãe, ou o que fosse, não é? Isso que eu estou a pôr em causa. Eles, aí tudo ok. Agora, o planeta inteiro ia exigir a cabeça do miúdo e exigir a entrega do miúdo de forma imediata. Por isso, ele saberia que não iria ajudar em nada, visto que ele não queria entregar o filho. Ele saberia que não iria ajudar em nada estar a contar a verdade para o público. Ele faz um anúncio ao público. Obviamente que as pessoas iriam se revoltar. E existe aqui uma pálida revolta no filme, mas que o filme, obviamente, depois de fazer esta parvoíce, de dar esta tropeção sem explicação nenhuma, obviamente que o filme depois teve que ser aligeirado
nisso. É a Sue que faz um discurso emotivo. A Sue nem tinha tempo. Isto num mundo minimamente realista, a Sue nem teria tempo sequer de sair da porta para fora. Já alguém tinha saltado e tentado agarrar o miúdo. Já tinha saltado um monte de pessoas a tentar arrancar o miúdo das mãos dela. Obviamente que não iriam conseguir, pronto, por causa dos poderes deles e não sei o quê, mas iria-se gerar um pânico. É que nós estamos aqui a equacionar. Há aqui coisas que parecem o filme tenta levar de uma maneira muito leve, muito parvinha, muito naif. Nós estamos a imaginar o que é um planeta inteiro, sabendo que vai morrer todos os seus entes queridos, eles e os seus entes queridos, toda a gente ia morrer. E o que acontece é uma manifestação. Ai, porra, está difícil. Uma manifestaçãozinha à porta do edifício Baxter. Mas isto é alguma lógica? Não, isto o filme teve que aligerar, porque criou uma parvoíce sem limites, que ainda por cima nem traz nada de vantajoso nem desvantajoso para o filme. Lá está, é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer e que o PH sempre estava a dizer. O filme tem determinados plots e depois vai enchendo. E então isto foi uma decisão que eles tiveram. Olha, precisamos aqui de encher mais aí 10 ou 15 minutos de filme. Vamos criar aqui uma situaçãozinha só de alguma fricçãozinha entre o povo e o quarteto, para encher aqui um bocadinho, porque nós queremos depois pular para a próxima situação, para o nosso ponto-chave. Completamente ridículo. Este Reed Richards, além de não ser nada de especial a nível de inteligência, não é? Ele mesmo foi ter com o Galactus em grandes planos. O plano que ele traçou para fugir da surfista prateado quando saiu da nave foi um plano de ocasião. Depois há o plano de ele querer desaparecer com o planeta, a coisa não corre bem, não sei o quê, porque as torres foram destruídas. E na equação que ele fez não haveria uma possibilidade de realmente, tendo um arauto como o Galactus tinha um arauto tão poderoso como o surfista, não haveria essa hipótese, até do próprio Galactus, de destruir as torres, percebendo essa situação, ou tendo uma noção que aquelas torres tinham sido criadas, teriam algum significado e ele não poderia então querer destruí-las. Ou seja, os planos dele realmente não são muito interessantes, e aqui concordo. Este Reed Richards não é realmente assim tão inteligente. Segurando a audiência para esse embate final. De novo, estruturalmente, não é nada diferente do filme de 2005. Ele tem a mesma questão. O ritmo da narrativa, com isso, eu acho que sofre muito. Algo acontece e o próximo marco narrativo demora demais a chegar. A trama fica presa a várias incoerências que nem sempre se conectam com a espinha dorsal da história. É mais um filme da Marvel. Você já me viu falar isso diversas vezes e eu vou ter que repetir. É mais um filme da Marvel que não tem essa espinha dorsal. Sim, mas apesar das críticas todas que eu estou a fazer, ok, é mais um filme da Marvel em vários sentidos, mas eu também não vou dizer que não sinto aqui umas diferenças e que não sinto aqui algumas melhoras. Apesar de que é assim, eu fui de uma das pessoas que, aliás das poucas, mas fui uma das pessoas que gostou bastante de Thunderbolts, inclusive para mim é o super-heróis até agora é o melhor filme do ano, de forma bastante clara, porque é um filme que também não se propôs a nada de extraordinário, não veio revolucionar o universo cinematográfico da Marvel, não foi um recomeço de um projeto novo como um Superman, foi um filme sem pretensão de ser nada mais do que aquilo que foi, que é um filmezinho de ação e para aquilo que se propôs, para mim acho que teve uma competência tremenda. Parece que teve uma ideia. Tem 3, 4 cenas e fica enchendo até que essas cenas apareçam. O filme ele vai... Sim, aquilo que estava a dizer. Eles têm ali uns pontos-chave que querem atingir e depois mete ali algumas situações um bocadinho para encorpar o filme. Sim, ok. Vai só acontecendo em vez de costurar tudo em um tema. É diferente do Thunderbolts. Gosto ou não gosto? O Thunderbolts tem lá um tema. Tenho aqui mais um parceiro, afinal, na apreciação ao filme do Thunderbolts. E todas as cenas que são penduricalhos para encher a narrativa funcionam para o tema. Aqui as cenas funcionam só para esperar a cena do final chegar. E também tem muita coisa que é resolvida fora de tela. Isso é um problema gigante desse filme. É verdade que inicialmente isso Sim, como eu estou a dizer, o filme é um bocadinho curto. Vou estar aqui outra vez a repetir. O filme é um bocadinho curto para o tanto que tem que explicar e um bocadinho longo demais para determinadas situações desinteressantes que ele explora, espreme, tem necessidade. Traz um certo dinamismo para a montagem, mas elementos importantíssimos são definidos fora da tela, são definidos falando. Por exemplo, a ideia de família é dita várias vezes, embora a construção dessa dinâmica ela não seja sempre muito vista. Eu aqui, ok, mas eu até acho que é uma das poucas coisas que até funciona no filme, dentro das limitações que ele tem. Obviamente que esta é uma das situações que podia ser mais abordada, mas dentro daquelas que foram mais explicadas e pouco mostradas, esta situação da família, as interações entre eles, para mim, funcionam. O filme ele tem muita narração em off por meio de noticiários, programas de TV, tudo isso que busca forçar o tempo inteiro o que a gente deve sentir pelos personagens antes mesmo deles justificar esse sentimento. É como se eu chegasse aqui, você não me conhece, tá? Aí eu chego aqui e digo assim, você me ama, porque o mundo me ama, tá? Não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que a banda toca. Mas o curioso é que o roteiro ele corre pra pular a origem do quarteto. Aí isso traz, né, aquele ritmo, porque terceiriza muito dessa origem, muito desse... Sim, eu bato sempre nesta tecla. Desenvolvimento de personagens é o que garante, ou pelo menos é um dos garantes de um bom filme. Porque é isso que nos faz conectar. Às vezes, eu se calhar foco-me aqui às vezes um bocadinho as minhas críticas, eu foco-me aqui um bocadinho em furos de plots e por aí fora, e em enredos mal feitos, mal construídos, contradições. Mas o filme até pode ter várias contradições. Mas se nós nos sentirmos conectados com os personagens, nós embarcamos. Quantos filmes não têm furos aqui, furos ali, e nós não embarcamos? Por isso eu percebo perfeitamente.
esse passado pra montagem. Na verdade, o filme, ele terceiriza muita coisa pra montagem. O roteiro terceiriza, eu diria que 80% dele pra montagem, assim, mais um sintoma de um filme que foi decidido na ilha de adição e não antes, né? Ele, enfim, terceiriza pra montagem e depois ele volta atrás e reconstrói a ideia de origem fingindo que não tá fazendo origem. Parece que ele tem vergonha de ser uma história de origem, porque, enfim, a Marvel viveu de origem por muito tempo, mas entrega os mesmos artifícios aqui, só que com outra roupagem. Como se quisesse ser diferente, mas acabasse fazendo a mesma coisa de sempre, só que com mais voltas. Tá na mesma. E ainda assim deixa tudo muito espaçado. O plot realmente é muito parecido com o Quarteto Fantástico, com o segundo. Por acaso é um plot bastante também, é a mesma situação. Chega o surfista, apresenta-se, diz que o Galactus vai chegar e é eles a tentar evitar que o Galactus vá para o planeta. Passado, como eu disse, marcos narrativos muito distantes. É como dizem os jovens, né? É um filme cheio de gaps. Agora, uma coisa que ele faz muito bem e que, na minha visão, era um dos principais pontos que precisava acertar é o carisma do quarteto. E isso daí, eu até me lembro do Thor, porque eu não gosto dos filmes do Thor, mas é inegável que o carisma do Thor é muito bem construído, a ponto de que o Thor funciona em qualquer história dos filmes da Marvel. Qualquer. Se ele tivesse aqui... Sim, mas isso tem a ver um bocadinho com o ator em si, que é um ator que tem uma veia cómica bastante apurada, e então ele encaixa-se neste modelo MCU, porque o meu Thor, apesar de eu ter gostado de um filme ou outro do próprio Thor, o meu Thor seria algo assim mais viking, mais sanguinário, mais sério. Eu já nem ponho em causa Thor, Amor e Trovão, que deve ser os piores filmes que eu já vi na minha vida, mas mesmo no Ragnarok foi ali uma curva tremenda que ele fez dos outros filmes que ele tinha feito anteriormente, que eram mais sérios. Eu sei que eles não funcionaram, mas isso não tem propriamente a ver com o tom. Existem milhares de filmes sérios que são completos hits, né? Eu acho que tem mais a ver com a construção, com o enredo e por aí afora. Agora, para mim o meu Thor seria um Thor mais sério, mais viking, mais fúria do guerreiro, mais do que propriamente engraçadinho. Mas, nessa proposta, o ator é muito bom porque ele tem uma veia cómica fenomenal. Que funcionaria, porque ele é muito carismático, né? Apesar dos filmes não serem tão bons, o carisma dele é elevado assim a uma quinta potência. E aqui isso também acontece, cara. O Pedro Pascal tem a bagagem emocional que a gente herda da carreira recente dele. A Vanessa... Eu falei já do Reed, vou entrar um bocadinho em dissonância aqui com o PH. O Reed e o Pedro Pascal, eu acho que ele está cansadíssimo. Está a trabalhar em tudo, está a fazer tudo, entra em tudo, já piadas aí a correr na internet, qualquer coisa que fazem diz assim, não, mas aqui não entra o Pedro Pascal, hein? Porque realmente o homem está em tudo. E eu acho que ele neste filme está cansadíssimo e já está naquela fase em que já não faz o papel, já só faz o Pedro Pascal, já não faz mais nada. E ele está apagadíssimo, murcho. Há uma coisa desinteressante, completamente desinteressante. Kirby, ela vende muito bem essa convicção de uma mulher. A Sue Storm vamos já passar para aí. Mary Sue Storm, completamente. O Reed Richards é dito, lá está, um bocadinho o que ele também está aqui a dizer, o PH, é dito que ele é um homem que é bastante apreciado pela população, enaltecido e por aí fora, mas ela é que é mostrado, ela é ali representante da ONU e nananã, e é a presidente da Fundação Futuro e não sei o quê, nananã. Ou seja, ela é que é o destaque. E vê-se claramente isso na parte final, não é? Não queria já saltar para isso, se calhar vou deixar para quando falarmos aqui um bocadinho de Galactus. Mais uma vez um plano também um bocadinho sem pés nem cabeça, porque ninguém arriscaria o seu filho ali no meio da praça. Está bem que eles tentaram fazer com que aquele berço que fosse à prova de não sei o quê, mas certamente não era a prova de Galactus. Quer dizer, se calhar a prova do Galactus que apareceu no fim talvez fosse. Mas aquilo não tem pés nem cabeça, tanto que o Galactus rapidamente se apercebeu que não estava ali a criança e aquilo nunca teria como funcionar. Achei aquilo um bocadinho, mais uma vez, um plano do Reed completamente estapafúrdio. E a Susan Storm é a heroína deste filme. Ela faz no final exatamente o papel de 500 mil filmes de protagonista que no fim dá a vida pela causa e que depois no fim uma situação qualquer. Olha, até vou puxar um que é direcionado para a comédia. O Deadpool, o segundo. Mesma coisa, o Deadpool 2, está ali ele. Morri. Depois volta. Não, agora é que eu fui. Não, afinal eu estou aqui para dizer mais qualquer coisa e agora é que eu fui. Ou seja, é um clássico. E isto é uma forma de destacares e de apontares, sem sombra de dúvidas, quem é o protagonista do filme. Não venham cá com, mas o Reed é que é o líder. Não, o Reed é o líder no papel, mas muitas das vezes é a Sue que toma a dianteira, é a Sue que tem uma postura reta, sólida, mesmo estando grávida e com todas as fragilidades que traz, uma pessoa está grávida, tem que ter alguns cuidados, mas ela é que se apresenta como a mais forte durante todo o filme, esqueçam isso. E isso para mim não faz qualquer sentido. Desculpem lá, querem que ela tenha destaque, ok, façam um filme só a solo dela. Agora, como no Quarteto Fantástico, o destaque é um bocadinho de todos. Aliás, se formos à lore, infelizmente, até porque estamos a falar dos anos 60, quando eles foram criados, inícios dos anos 60, obviamente que infelizmente a preponderância das mulheres nas histórias, e neste caso no Quarteto Fantástico, não era obviamente o maior dos destaques, obviamente. Mas queremos então aqui alguma igualdade, então coloquemos todos com um destaque similar. E há aqui uma desigualdade tremenda entre estes personagens, e inclusive é neste filme, já lá vamos, não é? Completamente obcecado em ser uma boa mãe, porque
aparentemente ela falhou enquanto ser humano comum. Resumindo, woke, digamos assim. Inclusive muito bem ajudada por um bebê que, quando a cena fecha nesse bebê, incrivelmente ele nos faz entender o sentimento dela. E os grandes pilares do carisma aqui é o Ben. Não, já estão a saltar para estes dois. Johnny Storm, para mim foi o melhor personagem que eu mais gostei, que eu achei mais interessante, não é? De todos os que estão aqui, achei o mais interessante, o que tem ali mais carisma, lá está, o que eu estava a falar, o mais carismático. O Reed completamente apagado, a Sue forçada, para variar, forçada. O Coisa, outra, apagadíssimo, mas é um apagadíssimo que não é questão da personalidade ser apagada, é que ele pouco faz no filme. E isto é culpa na edição, cortaram muitas das cenas dele, até porque aquele início todo em que eles batalham contra aqueles personagens, aqueles confrontos, esses sim trariam o Coisa para aquilo mais perto daquilo que nós conhecemos dele. Ao contrário do que a escolha, já lá vamos, mas a escolha do Galactus é uma escolha completamente infeliz de vilão, porque não dá, obviamente, asos a que o Coisa faça nada. Nem mesmo a surfista, ele não tem muita coisa a fazer contra o surfista prateado. Faltou esse vilão monstruoso, como aparece no início, como o Giganto, o Red Ghost, como, sei lá, o Topeira e os monstros do Topeira, que o Topeira também tem lá uns monstros lá subterrâneos, não é só os Minions. Ou seja, todos esses vilões dariam um destaque maior à Coisa do que ele teve neste filme. Ele teve completamente apagado, mas porque ele não teve tempo de se mostrar, porque ele não tinha ninguém para quem bater, por assim dizer. Não fechando Coisa, porque eu quero ainda continuar até o que eu estava a dizer em relação a Johnny Storm. É o personagem que eu mais achei interessante. Algumas coisas que eu, mesmo assim, gostei mais da personalidade mais estereotipada do Chris Evans, quando fez em 2005. Achei esse Johnny Storm mais parecido com a Lore e, como tal, mais desbocado, mais mulherengo. Eu sei que agora está tudo politicamente incorreto, não se pode ser nada, mas acho que esse estereótipo é que era mais engraçado. Pá, estamos a ver ficção, né? Estamos a ver um tipo de ficção, podemos ter personagens estereotipados, acho eu ainda podemos ter. E então achei-o que podia ainda ser melhor, mas é claramente com mais carisma. Mais uma vez, não tem nada a ver com ele. Ele dão-lhe ali alguma inteligência também e ele resolve ali algumas coisas que, para mim, lá está, acho que fariam mais sentido ser o Reed. Porque essa é a função do Reed. O Reed, se não tiver isso, não tem muita coisa, porque os poderes elásticos dele, ok, dão jeito e tem alguma funcionalidade, mas não é nenhum powerhouse, como é óbvio, não é? E então, colocar o Johnny Storm inteligente ao ponto de descodificar uma linguagem completamente alienígena, acho que também, lá está, é um plot que podia ter sido retirado, dado ao Reed, e o Reed podia ter feito aquilo com 3 ou 4 cenas rápidas, e o Johnny concentrar-se em ser o Johnny, né? Não percebi essa coisa. O Johnny nunca foi assim muito inteligente. Percebo porque é que eles acharam que ele teria que ser tão inteligente ao ponto de descodificar uma linguagem alienígena. Percebi o contexto que eles quiseram dar de amenizar ele ser tão mulherengo, então mas não quiseram desvirtuar completamente o personagem, então quiseram criar aqui uma situação com a Shalabal, que eu acho que é forçada. Quiseram preencher a cota de personagens femininos no filme, porque tinha que ser, se lixa lore, e inventaram a Shalabal, sim, porque a Shalabal foi inventada. A Shalabal aparece em 2 quadros, juntamente com o Surfista Prateado, em Terra X, aparece para em 2 quadros. A história da Shalabal são 2 quadros, em 80 milhões de histórias do Surfista Prateado. Nem vale a pena bater nesta situação. É ridículo, continua a ser ridículo. Isto de estarem a trocar os personagens, o sexo, é completamente ridículo. Continuo a achar, é uma situação que eu vou continuar a bater enquanto ela existir. E mais uma vez, é refletido na box office. Está aqui à amostra. Está a ser um completo fiasco. E não tenham dúvidas, é por causa destas decisões. O fã quer ver as coisas como elas são, como ele as conhece, como ele as reconhece. Não é uma personagem tão importante como esta. Porque uma coisa é nós trocarmos o Nick Fury para o Samuel Jackson, que depois até foi aproveitado no Ultimate. Uma coisa é trocar um personagem completamente secundário como o Perry White no Superman, não é? Agora outra coisa é um personagem como o Surfista Prateado, que tem uma legião enorme de fãs e que estão habituados à caracterização e que estavam ansiosos, porque não é um personagem que aparece assim tanto nas telas, estavam ansiosos para ver o Norrin Red e vão inventar uma Shalabal que apareceu em 2 quadros. Por amor de Deus. E eles tentam justificar tudo isto, colocando aqui uma situação entre ela e o Johnny Storm, que depois não vai dar em nada, porque a intenção não é dar em nada. A intenção não é que aquilo tivesse algum propósito. Aqui a intenção é só para dar uns apontamentos de lore, mas querendo dar aquela woke em cima do filme, completamente, não é? Não tínhamos dúvidas do que é que eles quiseram fazer. E então acho pavoroso estas decisões. Em relação à coisa, além de apagadíssimo, mais uma situação que não se percebe e que eu vou aqui fazer um julgamento de valor, que é, eu não percebo esta borracha em cima da Alicia Masters, que é o clássico par romântico do Coisa. Ela foi completamente limada e foi colocada uma Rachel qualquer coisa, que eu nem me lembro do último nome dela, vem não sei de onde. É capaz de haver alguma referência a algum cómic, não faço a mínima ideia. Não percebo porque é que foi substituída. Será porque mais uma vez querem aligeirar? Porque assim, a ideia que está por trás da Alicia Masters é que ela é invisual, e como ela é invisual e o Coisa é
uma aberração, por assim dizer, e ele culpa o Reed por causa daquela situação de ele se ter tornado uma aberração aos olhos dele e aos olhos do povo, até ele depois ser aceito pela população como um herói e visto com outros olhos. Eles colocam uma personagem que é invisual, no fundo, para dizer que ela não o consegue ver, não é isso que ela não transporta a importância do sentimento dela na aparência do Ben, mas sim nos sentimentos que ele traz, ou seja, não é aquilo que ela vê pelo qual ela se apaixona, porque ela não vê, é pelo seu íntimo. E eles retiram essa mensagem que é bonita, não sei se porque acham que não se pode agora falar da aparência das pessoas, não se pode dizer que a pessoa agora é bonita ou é feia, agora não se pode tocar nesses temas, porque agora são sensíveis, agora não se pode tocar em nada, aí não se pode dizer que ele é uma aberração, não, por isso não, temos que fazer uma pessoa consegue ver agora é que vai se interessar pela coisa. A sério. Bem, de qualquer das formas, coisa muito pouco se vê dele no filme, quase nada, não tem importância nenhuma, a não ser na parte final destrói uns pilares e pouco mais. E o Johnny? Aí eu tá falando do Thor, eu acho que tá muito na linha do Thor. Eles são leves, sem serem bobos. Esta situação também da barba do coisa, isto é uma pescadela de olho. Uma coisa é colocar um easter egg. Um easter egg é uma situação que acontece, dá uma pescadela e vai embora. Agora, o coisa aparece quase metade do filme com a barba. Epá, mais uma vez, o clássico, o lore, não é que isto seja muito importante. Isto é mais uma picuice. Já que eu estou a embirrar, comecei a embirrar agora, vamos até fundo. O coisa de barba, faz algum sentido. Para meter uma piadinha dele depois com uma rebarbadora a tentar limar a barba e não sei o quê, mas o lore do personagem não é ele sem barba. Porque é que ele agora está a aparecer com barba? Pequenas coisas, pescadelas que, para mim, não acrescentam em nada. Engraçados, sem quebrar o clima e deixa a impressão de que caberiam em qualquer história, caberiam em qualquer grupo da Marvel, qualquer um. Coloca ele nos Guardiões. Outra coisa, já agora esqueci. Não gosto da voz do coisa. Mais uma picuíce. Não gosto. Sou sincero. Acho que da mesma maneira que escolheram uma voz mais imponente para o Galactus, acho que o coisa deveria ter uma voz mais imponente. É uma voz assim, muito macia, muito fofinha, muito meiguinha, a vozinha dele. Funciona. Coloca nos Vingadores, funciona. Coloca no Thunderbolts, funciona. Coloca do lado do Homem-Aranha, funciona. É impressionante como só com a voz, o Ibn Mos Bashrak, né, ele consegue imprimir no coisa um jeitão super descolado, leve. Pois, não concordo nada. Eu não gostei da voz. Não gostei. Acabei de dizer que não gostei da voz. É carinhoso, de fácil conexão. Mas também tenso em determinados momentos quando precisa. Muito, muito legal. Fora isso, os quatro formam um carisma coletivo muito bem orquestrado. É o que deixa o filme mais cheio, principalmente nas cenas de ação. Um acerto importante do roteiro é dar a cada um papel funcional dentro da aventura e, de certa forma, da própria narrativa. E isso acontece. Até mesmo o Johnny, em meio a tanta intelectualidade, coisa que não é tanta a praia dele, até ele encontra um lugar interessante com essa obsessão de entender a cabeça de uma mulher, o que torna ainda mais relevante a escolha de fazer o surfista prateado ser uma mulher nessa versão, dando à interação dos dois um novo tipo de energia e também um sentido bem diferente ali pro Tocha. Não ficou escrachado como nos filmes anteriores, né? Essa questão da masculinidade dele. Mas eu aqui também não concordo outra vez. Por mim, esta é a visão que eu gosto do Johnny Storm e gostava de ver. Parece que agora, eu estou um bocado irritado. Parece que agora, se tu aprecias um determinado estereótipo, automaticamente estás a compactar com ele ou estás a assumir que estás a rever nele. Agora não se pode ver personagens estereotipados nas telas. Agora não pode ser. Que coitado. Desse jeitão dele. Mas tá nas entrelinhas e funciona até numa segunda camada dele tentando entender a linguagem de uma mulher que ele, enfim, que não necessariamente se sentiu atraído, mas sentiu algo diferente. Desculpa. É uma desculpa para mim. Foi uma desculpa. Esta ligação com a Shalabal foi para matar dois coelhos de uma cajadada só. O surfista fosse uma mulher e foi para que não retirassem todo o apelo feminino que o Johnny Storm tem. Que é a surfista prateada. Se o quarteto funciona em carisma, eu não consigo dizer a mesma coisa da ameaça. Esta é a tal cena em que ele conta ao mundo que o trade-off de Galactus é a entrega do filho. Até digo mais, eles nem saíam desta sala. Já começava esta gente toda que está aqui, os jornalistas, já iam perder a cabeça e já iam para cima deles tentando tirar a criança das mãos dela. É logo. Essa proposta. Eu entendo que o grande desafio de representar o Galactus no audiovisual, né, no cinema... Este Reed Richards está ao nível do Reed Richards do filme do Doutor Estranho. Está ao nível desse. O homem mais inteligente do mundo conta os planos todos a ela, que é para ela conseguir contrariá-los a todos. E aqui também é o homem mais inteligentemente burro do mundo. TV, quer que seja, está em traduzir narrativamente uma entidade cósmica que simboliza ideias abstratas, como, por exemplo, fome por planetas, como a inevitabilidade das suas ações, como o alcance cósmico de sua existência e também o fato de tornar o planeta como a Terra ali ser algo muito mais importante do que um grão de areia cósmica. Nos quadrinhos, o Galactus é sim um vilão, mas antes disso, é uma força, é uma entidade cuja presença vai muito além do que o entendimento humano pode compreender de primeira. Vou aproveitar já este balanço então para falar de Galactus. É exatamente isto.
Galactus é quase um conceito. Ele quase não é material. É quase um conceito. Ele é, literalmente, uma das entidades fundamentais do universo. É dito várias vezes que se ele não existisse, o universo não existiria. Ou seja, ele é uma peça pilar do universo. Ele consome planetas. Consome planetas. Nós estamos a tentar conseguir atingir aqui o que é necessário para consumir um planeta inteiro. A energia gerada, a energia consumida. Ele criar autos que são constantemente, seja do mais fraco ao mais forte, todos eles são nível ultra mega super powerful. Ou seja, estamos a falar de um vilão impossível de vencer. Galactus não se vence. Galactus chega-se a um consenso, não é? Porque eu também não queria ver aqui, não é? Em 2025, ao contrário de 2060 e troca ao passo, eu em 2025 não quero ver um MacGuffin como na primeira como da primeira invasão do Galactus à Terra nos cómics, com aquele vem lá com o nulificador total, não é? Eu acho que esse MacGuffin do nulificador total em 2025, não cola, não é? Não pode colar, não é? Nada consegue vencer o Galactus. Mas há uma arma aqui do universo, existe uma arma que tu consegue, anula tudo, consegue distinguir. Ainda é pior que a Kryptonite para o Super-Homem, é uma coisa ainda mais retirada assim do nada. Não queria obviamente isso, por isso tínhamos que ser mais inteligentes. Já que escolhemos o Galactus como vilão, que eu acho que é péssimo, nunca se pode escolher. O Galactus é um vilão para, lá está, nível Thanos com as joias do infinito. Não estou aqui a dizer que os dois têm a mesma capacidade, até porque este Thanos do MCU também não é o Thanos dos cómics, não é? Em relação ao poder das joias, não é? Ele foi muito mais enfraquecido aqui no MCU, tanto mais enfraquecido as joias, não é? Porque ele nos cómics está até superior a todas as entidades, inclusive ele torna-se a determinado ponto até rejeitado pela própria morte, que ele torna-se mais poderoso que a própria morte. Mas pronto, cómics, não é? Aqui teve que ser um bocadinho mais real, não é? Um bocadinho mais pés no chão. E o Galactus é uma entidade também para uma franquia, não é? Para uma série de 5 ou 6 filmes seguidos. Por isso a escolha já é horrível. Mas se o vais buscar, tens que o respeitar, não é? Não podes vilipendiar a lore do personagem. Este personagem está completamente, como eu costumo dizer, all over the place também neste filme. Porque ao mesmo tempo que ele é dito e vê-se, porque quando o quarteto chega à nave, ele está a consumir um planeta que eles mencionam que é 13% maior que a Terra, ou seja, ele está a consumir um planeta maior que a própria Terra. Ele cria um arauto poderoso o suficiente para derrotar, como eu disse, todo o Quarteto Fantástico, não é? E depois não consegue trancar o quarteto dentro da própria nave, e depois na parte final é pavoroso a forma como lidam com o Galactus, porque fazem dele, parece um caju no meio da cidade. Estou aqui a destruir prédios. Sou um monstro parvalhão. Completamente ridículo. Onde é que estão os poderes do Galactus? Onde é que estão os poderes telecinéticos, os poderes cósmicos? Ele nem flutua neste filme, ele tem que andar no chão. Que é isto, mano? Que Galactus é este? E depois a cereja no topo do bolo, empurrado pela Sue. Existe uma cena em Guerras Secretas, esta foi uma que agora me veio à cabeça. Em Guerras Secretas, na primeira, no de 84, o Galactus tenta fugir do planeta, só que o Beyonder, naquele planeta que foi construído pelo Beyonder, o Galactus não consegue, o Beyonder não o deixa sair, e ele então decide, ok, então não me deixas sair, eu vou consumir este planeta e vou arranjar força suficiente para sair daqui, não é? Porque há aquela coisa, ele fica meio enfraquecido, mas neste caso nem aconteceu, porque ele tinha acabado de, quando o conhece, entre parentes, antes de conhecer o Quarteto Fantástico, ele acabou de construir um planeta maior que a própria Terra. E é assim, se formos a ver bem, se formos literais, o Galactus está sempre com fome, porque ele está sempre atrás do novo planeta, por isso ele está sempre com fome, por isso não é medida de régua para nada. Isso às vezes acontece nos cómics porque querem criá-lo um bocadinho mais acessível para desenvolver algum tipo de conflito, para que algum tipo de conflito tenha algum tipo de interesse. E ele nessa situação, ele começa a construir então ali os componentes para consumir aquele planeta, não é? do Beyonder, e automaticamente os heróis todos se juntam para impedir o Galactus de fazer isso. E mesmo aquele Galactus enfraquecido, ele nem pestaneja, nem pisca os olhos, estão todos, Thor, Hulk, o Capitão, Iron Man, está tudo, o X-Men, todos, nem pisca, ele nem pisca, sabe? E é esse o conceito do Galactus, por isso é que ele também aparece muito esporadicamente nas histórias, porque ele é super overpowerful, não dá para estar a combater com o Galactus. E eles fazem o Galactus aqui um caju, burrão, parece um Godzilla a destruir cidades, mas ainda mais fraco. Este Godzilla do cinema, a Sul, levava com uma rajada daquelas que até lhe assava o corpo cabeludo todo. Isto não tem qualquer lógica. Eu vejo gente a argumentar, eu percebo, malta que não conhece a lore, malta... Assim, claro que tu podes dizer assim, mas este é o Galactus do MCU. Não é, porque ele é demonstrado consumir planetas, percebes? O poder dele é mesmo assim avassalador. Ele é que foi totalmente e completamente nerfado porque eles quiseram que a resolução deste filme fosse a Sue empurrar ele para um portal para que ele fosse vencido desta forma, não é? E é o que eu digo, a Sue não tem capacidade nem nos seus melhores dias, como muita gente alegou, mas isto é aquela história da mãe que vê o filho, levantou um carro porque viu o filho em perigo, esse mito urbano que aconteceu. Amigos, isto não é um carro. Galactus não é um carro.
Não existe essa situação da força da mãe, força materna e não sei o quê. Não há upgrade possível para a Sue para conseguir empurrar o Galactus contra a sua vontade. Isso é impensável. E ele depois está a ser empurrado e não faz nada, não é? Ele tem... Onde é que estão os poderes dele, não é? Os tais poderes que é mostrado no início do filme. Onde é que estão esses poderes no final? Ou seja, o final é pavoroso. O final quase destrói o filme. E por isso é que eu estava a dizer, inicialmente, que este é um filme que quando saí de lá, ainda meio atordoado, eu daria-lhe uma nota mais alta do que dou agora. Quanto mais penso no filme, pior ele fica. Sinceramente. E o Galactus é o terror deste filme. Completamente patético o que fizeram com este Galactus. Patético. Completamente. Não haveria a mínima hipótese da Sue ou de outro qualquer fizessem o que eles fizessem. Não haveria hipótese de eles conseguirem vencer este ser. Isto é uma entidade. Isto é algo abstrato. Isto não é hipótese. Do meu ponto de vista, adaptá-lo bem é conseguir equilibrar essa imponência material, ou seja, ele tem que ser corpulento, grande, gigante, mas ele também tem que ter uma certa imponência imaterial. Veja o Thanos, né? Ele tem uma presença física, de luta, de poder e etc. Mas a ideia dele é o que faz a gente ficar completamente envolvido ali com os... Sim, no fundo acaba o filme e o que é que ficou do Galactus? É que o Galactus tem uma certa dualidade na sua origem. Ele consome os planetas, mas não é porque ele é mau. Muitas das vezes ele é confrontado com essa pergunta. E o Galactus diz sempre, eu não sou mau, eu não sou bom. Eu sou. Ele simplesmente é. Como eu já disse, ele faz parte. Ele é fundamental no universo em que existe, não é? Retratado na Marvel. Ele é uma peça fundamental de equilíbrio, o que lhe queiram chamar. E mais uma vez aqui, se formos a ver, até existe um paralelo com a situação do Thanos. O Thanos queria também matar metade da população, do universo, exatamente para que os recursos... tem alguns furos desta situação, mas ok. Para que os recursos não fossem escassos, não é? Não houvesse falta de recursos. E o Galactus traz essa mesma questão. Nada é explorado. Aliás, é dado alguma humanidade até ao Galactus que ele, sinceramente, não a possui. Já não a possui. A possuía quando era Galan, na sua versão original, mas ele perdeu-a completamente quando passou a ser o Galactus. E Galactus não tem emoções. Há uma situação no filme em quando ele está a esticar, há uma imagem que dá para ver ele a esticar o Reed, que é uma situação ridícula. O final do filme é pavoroso. Ele a tentar esticar o Reed, ele estica um bocadinho o Reed e o Reed já está à rasca. O Reed, mais uma vez, a lore do personagem, ele tem situações em que ele enrola-se, dá várias voltas à volta do Galactus. O poder de esticar do Reed é imenso, não é? É imenso. É isso que faz com que ele também tenha alguma resistência quando embate com estes personagens cósmicos que fazem muito parte da lore do quarteto. Por isso, está completamente nerfado o Reed Richards. Completamente. E aí, há um certo esgar de sorriso do Galactus. O Galactus não sorri, porque o Galactus não quer nada por orgulho ou por vaidade. Ele é frio, ele é uma entidade e ele precisa de se alimentar e ponto final, não é? Isto não tem lógica nenhuma. Vingadores. Então, o Galactus, ele também precisa dessa pecha. Ele precisa dessa imponência intangível, né? Aquela que não se explica com tamanho, com grandeza, mas que se resolve muito mais com aura, com estranhamento e com reverência, digamos assim. E esse é mais um filme que não consegue fechar bem esse lado mais subjetivo do personagem, esse lado mais filosófico do Galactus. De fato, a materialização dele é imponente, tem presença. No final ele fica parecendo meio que um kaiju genérico. Exatamente. Ridículo. Completamente ridículo. Mas dá certo, tá? Só que o impacto... Não dá. Não dá nada certo. Ok, dá certo para quem não conhece nada da lore, dá certo, mas o vídeo é meu, né? Eu sou o que estou a falar. Por isso eu falo da minha opinião. E eu, como felizmente acompanhei bastantes cómics também do quarteto, apesar de nunca ter sido das minhas histórias preferidas, eu nunca fui a equipa que eu mais gostei, sempre gostei mais. A minha preferida era o X-Men. Mas gostava muito também dos Vingadores. O quarteto ia para terceiro lugar, mas de qualquer das formas conheço bem e já li muitas histórias do quarteto. E se calhar não, tenho certeza, irrita muito mais quem é conhecedor do passado dos personagens do que se calhar quem vai ver o filme sem nenhuma bagagem e sem conhecer os personagens, se calhar vai, ok, tudo bem, e depois nem sequer, porque o próprio filme contradiz, nem sequer faz a ligação do Galactus do final com o Galactus do meio do filme. O ideológico dele, quase mitológico, eu diria, se perde, assim, não tem. O filme, ele diz que ele se alimenta e pronto. É só isso mesmo, sabe? Quando ele é uma ameaça, ele também é literalmente uma ameaça. Ele diz, fujam, né? Cuidem-se, saiam daqui. É diferente, por exemplo... Só citando como exemplo, o Dormammu lá no Doutor Estranho. A solução é conceitual, quase um... Exato, exatamente aquilo que eu disse. Corram, fujam. Não corre nada, ele chega. Vocês quiserem correr, correm. Se não quiserem correr, não correm. Ele tem que ser algo assim muito frio, muito distante, não é? Claro que nós nunca saberíamos como é que é ser um deus daquela dimensão. Mas nós temos como inconsciente que um deus daquela posição seria algo frio, distante, sem estas emoções humanas, mesquinhas, de vaidade ou de orgulho, ou de jubilo por ver o sofrimento dos outros. Não, ele não sente nada disso. Ele só faz aquilo que tem que fazer, mais nada. Diálogo metafísico com entidade que é impossível de descrever. E eu acho que o Galactus poderia, não necessariamente, mas ter pelo menos um pezinho nessa abordagem. Exato. Aqui, de novo, ele funciona no visual, mas falta uma abordagem mais no campo das ideias. Como é que a gente vê, por exemplo, ele ali no Surfista Prateado Parábola, né? Quadrinho escrito pelo
Aqui é tocar no coração. Aqui é completamente tocar no coração. Esta é para mim top 5 melhores histórias que eu já li na minha vida. Completamente. Fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Estou a dar 5, se calhar poderia dar menos. Eu gosto imenso desta história, exatamente por causa desse conceito. Aqui não é questão de vencer o Galactus, não é? A história aqui não é como é que nós vamos vencer o Galactus e a batalha. Não, aqui é muito mais conceitual e existe aqui uma moral que permeia toda esta história que é simplesmente fenomenal. E ele se calhar vai mencioná-la, porque eu não vou estar aqui repetindo. Do Stan Lee, ilustrado pelo maravilhoso Moebius, onde o Galactus é quase um messias distorcido. Ele é capaz de provocar um culto, é capaz de provocar caos só com a sua presença. Aqui ele é mais um obstinado imponente que acaba... Não, por amor de Deus, nem vamos sequer criar essa afronta. Isso é pecado. Isto é pecado. Comparar o Galactus de Parábola com o Galactus deste filme, não façam isso. Por amor de Deus. Jesus, não façam isso. Derrotado até com uma certa facilidade. De novo, a melhor coisa sobre o... Muita facilidade. A Sue conseguir empurrá-lo. Deixa-me cá ver uma situação. Já sei. Outra situação que me põe... puto da vida. Fico furibundo. Que é aquela situação clássica daquele confronto entre o Hulk e o Batman, em que o Batman vence o Hulk com um pontapé no estômago e o Hulk, com aquela pressão no estômago, abre a boca e inspira um sonífero que o Batman lança no ar. É a mesma coisa, sabes? O Batman não gera o mínimo de força que fizesse cócegas no abdômen do Hulk. Cócegas, não é? É a mesma coisa que eu estar a pontapear uma parede de betão. É a mesma coisa que eu chegar a um prédio e pontapear um prédio. Eu só me ali a alejar a mim. Mais nada. É esta a ordem de grandeza que estamos aqui a falar. A Sue era a mesma coisa que eu estar com as mãos a empurrar um prédio. Nada. Nem um milímetro afastaria. Nem um milímetro. O personagem tá fora da tela. Que é quando a surfista comenta sobre quem ele é e sobre o seu passado com ele. Mais uma solução que o filme deixa pra fora da tela. Muita coisa nesse filme... Sim, podia haver uma cena do Galactus. Houve aquela cena dele a consumir o planeta, mas foi a máquina a consumir. E é a máquina, normalmente ele apoia-se na máquina para consumir. Tem sempre uma referência àquele dispositivo que ele queria, feito por ele, criado por ele. Uma tecnologia que nem sequer é concebível e não sei o que mais, que não é compreensível e tanto, por aí fora. Por isso é que eu digo, eles não sairiam daquela nave. Aquilo é uma extensão do próprio Galactus. Mas não tem uma cena imponente dele. Eles apresentam o Galactus de forma imponente, mas ele depois tinha que ter uma demonstração de força que não é demonstrada neste filme. Representa a Marvel assim em essência, tá? Não dá pra dizer que não é um filme da Marvel. É muito Marvel. A gente tem, por exemplo, o nascimento do Franklin, que é o filho do Reed com a Sue. É um dos personagens mais poderosos da editora, se não o mais poderoso. E boa parte da função dele aqui nesse filme é o roteiro dizendo: eu não sei o que vai ser você. Vou falar um bocadinho do Franklin também. Ok, tudo bem. Mesmo a situação dele revivê-la no fim. Ele é dito que ele é uma personagem super poderosa. Ele, na realidade, na lore, é realmente muito poderoso. Mas ele sempre foi muito utilizado mais como Deus Ex Machina. E aqui é um bocadinho também utilizado como Deus Ex Machina, se vamos a ver bem. Porque ele, lá está, é o problema destes personagens tão poderosos. É que depois a utilização deles tem que ser muito esporádica. O Franklin, agora ele cresceu e agora tem um bocadinho mais preponderância. Mas ele é tão poderoso, tão overpowered, que ele, muitas das histórias, principalmente no início, ele era uma criança que não sabia usar os poderes. E só quando realmente a história precisava é que ele despertava os poderes. Ou seja, é um completo Deus Ex Machina. E aqui também é um bocado utilizado como isso. No caso dele reviver a Sue no final, ele também foi aqui utilizado. Até pela a escala de poder dele, não pode ter uma utilização muito frequente. Mas você vai ser alguma coisa. Segura aí. Até dito, né? A própria personagem da Vanessa Kirby, a Sue, ela fala isso, né? Eu não sei quem você será, mas você será. Sério, cara. Quem você será? Na, 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 na. Cara. Mas isso, de certa forma, resume o próprio filme. Uma das minhas maiores críticas a esse quarteto de 2025 é justamente o quanto ele parece deslocado do MCU, ao mesmo tempo que finge que é do MCU. Parece um projeto feito às pressas, como se tivessem corrido pra colocar o quarteto em cena. Chama o quarteto, vamos fazer o quarteto, vamos resolver o quarteto. Sim, é um bocado isso que eu sinto em relação àquilo que eu estava a dizer. Eles precisavam que houvesse um determinado desenvolvimento para preparar os próximos filmes e eles, vamos fazer aqui um filme do quarteto. O filme tem que se resolver neste período, neste mesmo filme, porque os próximos já vão abordar os temas que este filme vai tocar. Por isso vamos ter que condensar tudo numa só história, apresentação, desenvolvimento, um perigo brutalíssimo e vamos ter que resolver todo esse conflito até ao final do filme. Obviamente nunca pode correr muito bem. Muito tempo que a gente comprou a Fox e ainda não colocamos aqui essa turma. E depois a gente decide o que faz com eles, porque o lance da gente é fazer filme coletivo, digamos assim. Então depois a gente coloca o quarteto em algum filme e resolve os personagens. É um filme que vive do a gente resolve depois, como eu falei no começo do vídeo, na volta a gente compra. E eu acho que isso compromete muito a experiência isolada que o filme tenta vender, porque tudo soa um pouco introdutório e ao mesmo tempo transitório. Mas uma transição de quê? E
Estava a ver aqui o Johnny Storm. Outra coisa que falta também neste filme é cenas de cada um deles, cenas muito fortes e muito impactantes. Falta o Supernova do Johnny Storm, como eu já tinha falado. A sua aglutinou tudo. Todos os holofotes foram para ela na cena final. Se haveria demonstração de poder, que até é exagerada, não é o que ela faz, já está para lá daquilo que ela faz, é a situação final dela empurrar o Galactus, não é? O Reed nerfadíssimo, o Johnny Storm nerfadíssimo, não teve o Supernova, nem utilizou, e o Coisa nerfadíssimo. Também não tem quase nenhuma cena de ação, porque não lhe é pedido e ele não tem nenhum vilão que dê para confrontar na porrada. Por isso, outra coisa que faltou aqui foi, mais uma vez, como no filme do Super-Homem, uma cena impactante de super-herói, e também falta uma cena impactante dos outros 3 personagens que compõem o quarteto. Uma introdução a partir do quê? Porque é um mundo novo que não se justifica. Tu entendeu? É confuso. Então ele acaba não sendo nem uma coisa nem outra. Nem tão introdutório assim, nem tão transitório assim. Agora é bom que se diga. Isso é um problema pro filme. Não é necessariamente um problema pra Marvel como marca. Porque, vamos lá, foi assim que ela se construiu, né? Preenchendo lacunas, reposicionando ideias, vendendo coesão, onde na prática só existia um emaranhado de retcons costurados depois. É isso. Marvel é um grande novelo de lã, cujos nós são dados depois. E Quarteto aparece como mais um fio solto nesse novelo. Deixa que um dia a Marvel encaixa. Inclusive, uma reflexão que eu trago aqui. Eu não sei como é que ela vai encaixar, obviamente que eles têm já tudo estipulado, mas eu não sei até que ponto este descalabro no box office, não sei até que ponto não vai gerar algumas alterações. Por isso, eu tenho uma certa convicção de que o resultado que nós vamos ter não vai ser exatamente o que tinha sido proposto no início. O isolamento desse filme, eu acho que ele parecia uma escolha acertada a princípio. Logo no começo eu disse, interessante esse isolamento do filme, porque me acompanha nesse raciocínio. Enquanto a maioria das narrativas do gênero, tô falando de filme de quadrinho, gira em torno de conflito e combate, o Quarteto é um tanto sobre descoberta, desbravar, sobre aventura, expansão das fronteiras do conhecimento. Eles são muito mais astronautas do que guerreiros. O filme até ensaia isso em alguns lampejos, especialmente nas ideias que são estabelecidas mais uma vez fora da tela, como por exemplo o papel político e ideológico deles na sociedade. Mas o problema é que o cinema de heróis moderno, ele tem uma pressa, e o filme ele se abraça a essa pressa. Ele acaba... Sim, os filmes já não respiram, já não tem nada a ver com o início do MCU, nem que os filmes respiravam. Aliás, o Iron Man saiu o primeiro sem ideia de franquia, com já não sei quantos filmes é que já vai, alguns 30 filmes, não havia sequer essa ideia naquele momento. E deu tempo para ir respirando e construindo, depois também saiu o Hulk, depois também saiu o Capitão América, e foi-se construindo assim devagarinho. Primeiro Thor, e por aí afora. Filmes um bocadinho melhores, filmes um bocadinho piores, mas foi sendo construído devagarinho. Agora não, agora há uma pressa de fazer um evento muito grande, já pré-anunciado, daquele momento até esse evento, filme-evento, por assim dizer, tem que andar tudo ali muito rápido, tudo a ser muito apressado, que é para ir, depois no fim desaguar exatamente nesse filme-evento. Priorizando a ação, ameaça concreta, pancadaria, e com isso o quarteto é espremido até caber no mesmo molde de sempre, só com... I don't know. Isto é a parte em que ele vira-se depois para trás, está no trailer, e que muita gente é achado piada, e por acaso, realmente conforme a gente vai ver, a situação vai começando a gerar algum hábito, e ele nesta cena, é exatamente nesta cena que eles perguntam, mas nós estamos a salvo, e ele vira-se, I don't know. Outra roupa, reimaginá-los nesse molde, eu acho que seria muita coragem, coisa que o filme não tem. E nesse sentido, o isolamento parecia uma boa ideia. Mas se perde. O isolamento acaba não sendo assim uma decisão de fato criativa. É sim mais circunstancial para ver como é que um dia ele vai se encaixar no MCU. Ele ainda não se encaixou de fato. Ou seja, o filme ele não escolhe se isolar. Ele é isolado porque o universo ao redor está em suspensão por um momento. Ele está porque este universo do MCU, isto também não nos podemos esquecer de uma situação, isto não era para ser o Doom, o vilão, era para ser o Kang, houve aqueles stresses todos, houve o fiasco que foi o Quantumania, e mesmo o Loki, não é? Epá, o Loki muita gente gostou do Loki, mas o Loki é uma série, não tem o mesmo peso, nem a mesma bagagem, por isso eu percebo o que ele está a querer dizer, e se calhar em certa medida concordo, e daí deste filme ser um bocadinho mais isolado que os restantes. Um dia a gente vê o que é que faz. Quarteto Fantástico de 2025 não é um filme ruim, ele é bonito, estiloso, carismático, tem uma leveza simpática, a trilha sonora é maravilhosa, só que ele também é acanhado, sabe? É como se o filme tivesse medo de se expandir. A grande ameaça que a trama tenta construir nunca se concretiza de fato, a trilha vem de urgência pra algo que eu pouco me importo. A montagem, as atuações, até as soluções dos personagens entregam... Uma coisa que eu queria contar, que já me ia esquecendo, vi ali embaixo a parte em que eles pedem ajuda ao topeira. Tinha que haver a piadinha do MCU, tem que haver sempre um personagem que é completamente descaracterizado para ser a piada do filme. E neste caso é o topeira. Mas já não tem nada a ver com a estética do topeira, apesar de na primeira instância, quando ele é mostrado no início do filme, até estar mais ou menos com a roupa, né? Que o topeira costuma, aquelas túnicas verdes e aqueles óculos assim, que não dá para ver nada e por aí fora. Depois, quando ele é uma segunda abordagem, ele aparece e tem algum desenvolvimento também para a trama, não é? Ele ajuda ao quarteto em certa medida. Pronto, é completamente descaracterizado, um piadolas, mais do mesmo. A MCU tem que ter sempre um personagem assim. Algo
algo muito simples, quase burocrático, que faz questionar se o perigo era realmente tão perigoso assim. Além disso, o filme ele encadeia promessas sobre o que virá depois, encontros futuros, consequências maiores, um universo em expansão, mas se apega tanto à ideia de ser autocontido que esvazia-se rapidamente com relação a isso, e qualquer sensação de impacto, assim, termina tão logo que o filme acaba. Mas, de novo, volto a repetir. Sim, eu aqui vou fazer uma certa previsão. Se a ideia é retratar o Secret Wars, mas o de 2015, se não me engano, em que o Doom, neste caso, absorve os poderes dos Beyonders através da manipulação do homem molecular, até essa drama, não é? Eu acho que eles aqui querem fazer a mesma coisa, mas com o Franklin. Por isso é daí aquela situação, aquele pós-crédito final. Eu acho que é por aí. Eles não vão aqui abordar o homem molecular e vai ser o Franklin Richards. Possivelmente vai estar por trás de toda esta situação. Um dia o filme aumenta de tamanho. Um dia a Marvel resolve isso. Hoje não. E pronto, o review do PH Santos também já está a terminar. Eu vou aqui deixar a minha nota. Eu vou deixar a nota agora, porque se deixar mais uns segundos ela vai continuando a descer. A nota, como eu estava a dizer, da minha saída do cinema até agora é cair a pique. Principalmente por causa daquela parte final. Porque senão tinha sido um filme ok. Eu vou ter que dar aqui... Eu queria dar 6, mas eu vou dar 5,5. Ao falar destes pontos todos, ou a reativar na minha memória todas estas passagens do filme, todos estes stresses, eu tenho que dar menos. A 5,5 este filme. É um filme, mais uma vez, um filme mediano, de super-heróis, está a perder qualidade de filme para filme. Não percebo o que é que se passa. Peço-te para, se gostaste deste vídeo, subscrever, deixar o like, ativa o sino, que é para quando eu lanço um vídeo tu receberes a notificação. Segue também o PH Santos, é um crítico fantástico, como vocês viram, tiveram aqui uma amostra, se é que já não conheciam, obviamente. E fica por aqui a minha análise a este filme e também o react ao review do PH Santos. Até uma próxima. Até mais.